Introdução. O livro Finanças é um aprendizado extraído de uma parábola, contada por Jesus, e aplicado às nossas vidas pessoais. É seguindo os ensinos de Jesus, que aprendemos a viver a verdadeira felicidade. Portanto, ouça esse audiolivro com atenção, e sejas edificado. Autora Irene Nascimento. Narração Ep Leitor de texto. Leitura para meditar. Capítulo 1. Surpreendeu os servos. Imagine um rei que tinha muitos servos. Cada um exercendo um tipo de serviço. Plantavam, limpavam as plantas, colhiam, pisavam, torravam, apacentavam, tosquiavam, em todos os serviços manuais, eles se ocupavam. Mas um certo dia houve uma grande surpresa. O rei ia viajar, para muito longe, passaria muitas décadas fora. Mas antes de sair, ele fez uma reunião com os servos. Todos foram convidados a participar da reunião. Desde o súbito até o cortador de lenha, todos. Ele começou dizendo que iria viajar, por um longo período de tempo, mas que ia deixar algo para eles. A essa fala, alguns pensou em uma tarefa interminável, outro pensou em algo a ser preservado, ou às vezes pensaram em um substituto interino. Mas imagina a surpresa, quando o rei abriu o cofre, e entregou uma boa soma de dinheiro para cada um. E não era valores iguais, era quantias diferentes, segundo a capacidade que cada um tinha. Depois disso, o rei viajou, e os servos ficaram livres, para negociar com o dinheiro, como desejasse. Porém sabendo, que quando o rei voltasse, eles teriam que prestar contas sobre o que fizeram com o dinheiro. Capítulo 2. Parábola. Essa história é baseada numa parábola, que o Senhor Jesus contou, quando estava na terra, e ensinava sobre o reino de Deus. É a parábola dos 10 talentos. Está escrito em Mateus capítulo 25. Jesus falou, que uns recebeu 5 talentos, outros 2, e outros 1. Quando Jesus ensinava por parábola, ele usava elementos naturais para representar elementos espirituais, como na parábola do semeador, que a semente significava a palavra. Nesta parábola, Jesus usou os talentos para fazer uma linda comparação sobre a providência divina para as necessidades da vida secular. Capítulo 3. Talento. No Antigo Testamento, talento se referia a peso. Um talento era cerca de 40 quilos, e era mais usado para pesos de ouro e prata. Mas no tempo de Jesus, talento era uma moeda forte, que também era feita de ouro e de prata, sendo que a de ouro valia muito mais que a de prata. Um talento de prata era equivalente a 6.000 denários, e um denário era o valor de um dia trabalhado. A de ouro valia bem mais, então de qualquer maneira era uma grande soma de dinheiro. Todavia eu entendo que talento, na parábola de Jesus significa profissão. Lembrando que, as escrituras do Antigo Testamento, transparece que os povos do passado, não tinham profissões nas veias como temos hoje. Entendemos isso quando lemos que foi preciso que Deus capacitasse profissionalmente, um homem, para edificar o tabernáculo. Quando Jesus veio ao mundo, os povos não eram só escravos do pecado, eram também escravos da economia, ou da sobrevivência.
Muitas pessoas dependiam de ser escravos, para ter direito ao pão de cada dia. Era preciso fazer algo. Eu entendo que nessa parábola, Jesus estava explicando que dali em diante, os povos iriam receber aptidão para desenvolver os mais variados serviços, que lhes beneficiariam com pão para suas mesas. E na parábola Jesus esclarece que todos receberiam, pobres e ricos, servos e livres, todos receberiam uma aptidão, por ação divina, que os capacitaria a fazer algo perfeito, que lhe traria dinheiro, que no decorrer do tempo somaria grandes montantes. Capítulo 4. Outra parábola. Em Lucas 19:11, Jesus está contando outra parábola. E nessa outra, um rei também viajaria, e chamou 10 dos seus servos e entregou para cada um elemento chamado mina. Mina era uma moeda grega de baixo valor. Seu valor era equivalente a um denário, valor estimado de um dia de trabalho. Vamos observar as diferenças entre as duas parábolas. Na primeira, o rei chama todos os servos, todos, sem exceção, e entrega talentos, moedas fortes, em quantias diferentes para cada um. Na segunda, o rei chama somente 10, um grupo escolhido de servos, para receber uma mina cada um. Então, considerando que talento é profissão, então mina é um tipo de profissão, de valor secular mais baixo, mas de grande valor espiritual. Capítulo 5. Profissões. Médico, mecânico, alfaiate, zelador, lavrador, pedreiro, são dezenas de profissões. Tudo isso são dádivas concedidas, graças ao sacrifício de Jesus que trouxe libertação total. O mundo de então precisava disso, era hora de começar a viver, vencendo o pecado e suas consequências. E Jesus trouxe tudo o que os povos precisavam. Então a parábola explica que a aptidão foi concedida a todos. Independente de religião ou credo, todos foram beneficiados. E é aí que entendemos que todas as pessoas que nascem neste mundo, já traz, no sangue, outro 2, e até 5 profissões, impetrada nas veias. Não é coisa de nascença, nem mérito humano. É introduzido por Deus, pelo sacrifício de Jesus, visando a nossa sobrevivência. E é muito interessante para nós, a maneira que lidamos com isso. E quanto erramos, quando não reconhecemos que a habilidade que temos para fazer tal coisa, não é porque somos melhor que outros, mas porque temos algo que recebemos de Deus. E reconhecer que sobrevivemos por ter recebido algo tão especial, não é somente motivo de gratidão. É mais que isso, é justo dever de adoração. E é aí que precisamos ter cuidado. Porque o Senhor não nos deu talentos só para ganharmos dinheiro e para nos orgulharmos quando fazemos coisas lindas e úteis. O talento também é objeto de adoração. Devemos adorar a Deus pela habilidade que temos em desenvolver nossa profissão. Outro sim, as profissões que recebemos de Deus, é para que cada conquista conseguida, faça outrem glorificar a Deus. Por exemplo, a construção bem feita, a máquina funcionando bem, a empresa limpinha, o paciente bem atendido. E tudo mais que um profissional possa fazer, deve deixar o cliente ciente de que Deus tem parte nessa ação. Isso acontece quando o profissional teme a Deus.
e tem conhecimento. Pois quem sabe disso, não trabalha só para entregar um bom serviço ao cliente, mas suas mãos também têm compromisso com Deus. Isso é interessante, porque já entendemos, pelo texto bíblico, que todos receberam talentos. Independente da religião, independente do tanto que conhece de Deus, independente de saber, ou não saber, todos os seres humanos receberam talentos. Mas também é preciso salientar que nem todos que se dizem cristão e leem a Bíblia sabem disso. E isso é que me motiva a escrever este livro. Capítulo 6. As minas. Já escrevemos que talentos são profissões. Agora vamos falar das minas. Mina é um tipo de profissão mais especializada, quer dizer mais ligada à adoração. Observem que não foram todos que receberam, mas um grupo específico. Minas são profissões que são diretamente ligadas ao serviço da adoração, como cantor, tocador, compositor, regente, poeta, etc. Não confunda talentos com dons. Dons são virtudes dadas por Deus, para dedicar exclusivamente à sua obra. Só quem tem compromisso com Deus, recebe. Talentos visa garantir o pão de cada dia. Dons são dados para serviços voluntários, em busca de almas perdidas. Mas sobre isso falaremos noutro livro. Já falamos que mina era uma moeda grega de baixo valor. Entendo que Jesus falou no idioma grego, para mostrar que ele não falava de coisas que seria restrito ao povo de Israel, seria para todos. Quero que você entenda que todos talentos e minas, visa ganhar o sustento, e glorificar a Deus, só que minas está mais ligado à adoração. Quem vê um excelente trabalho de um pintor, vê a magnitude do talento. Mas quem ouve o cântico de um cantor, se sente mais próximo de Deus, e mais motivado a adorá-lo. Essas são a diferença de talento e mina. Sendo que todos nós, recebemos talentos, para adorar a Deus. Embora muitos o usam para orgulho próprio, e outros até para pecar contra Deus. Exemplo: usa a habilidade de mecânico para desmontar carros roubados. Usam a linda voz para cantar mazelas e imoralidade. Saiba que de tudo isso, Deus vai pedir conta. Capítulo 7. Como usar talentos. Usar talento é ganhar o pão naquilo que você foi feito para fazer. Para cada um de nós, existe uma profissão que adapta a nossa personalidade. Às vezes, algo te obrigou a estar nesse exato momento, fazendo algo que não tem a ver com o talento que você recebeu. O ideal é não trabalhar no serviço que ganha mais, e sim, no serviço que gosta mais. Pois, ganhar mais pode ter iludido muitas pessoas a sair do seu ideal para aventurar em profissões que nunca conseguiram exercer direito. Mas se você se adapta bem em 5 profissões, é sinal que você recebeu 5 talentos. Trabalhar não é aventura, nem sentença, trabalhar é fazer com alegria o que é bom, e glorificar a Deus com o resultado. Imagine se você não tivesse essa habilidade para fazer algo, e precisasse ser escravo para ter o que comer. Então, agradeça a Deus pelo que faz, e deixe os outros saberem que foi Deus que te deu esta sabedoria.
Isto mostrará a tua humildade, e o quanto Deus é grande em sua vida. Então, se você está desempregado, eu te aconselho que ore a Deus e procure fazer o que te deixa feliz. E não fiques com inveja de outrem que está tendo atividade superior à tua. O que importa é que você está fazendo o que é para você fazer. Se você recebeu 2, 3 ou até 5 talentos, com todos eles você adora a Deus. Mas quem recebeu um único talento, deva descobrir qual é a sua única profissão. Mas lembre-se que as coisas de Deus são santificadas, e nada que envolve pecado provém dele. Quem usa o que recebeu de Deus para praticar pecados, vai prestar conta com ele. Os serviços prestados, com os talentos que Deus te deu, não é para ser doados, é para suprir as necessidades da sua casa. Porque talentos são dados com 2 propósitos: primeiro glorificar a Deus, segundo ganhar dinheiro. Capítulo 8. Como usar as minas. Existe uma grande confusão sobre os ganhos adquiridos pelas minas. Quem teme a Deus, usa as minas para os serviços do seu reino, isto é, canta para Deus, compõe para Deus, toca para Deus, e isto lhes dá direito de serem remunerado. Observando o valor de talentos, comparado aos das minas, arrisco dizer que exercer as minas não é para se obter grandes fortunas, mas é justo que sejam pagos por isso. Relembrando também que todos os servos receberam talentos, então, o portador de uma mina também tem talentos a ser aplicado. Às vezes servos que recebem um talento, é para que haja tempo necessário para também exercer a mina. Quem exerce a mina de ser cantor, e louva a Deus, tem facilidade de aprender os hinos e cantar na melodia certa. Só que é preciso também tirar tempo para orar, consagrar, para que tenha voz ungida, para que exercendo a mina que recebeu do Senhor, possa transmitir a mensagem do Evangelho. A maior felicidade de quem valoriza a mina que recebeu do Senhor, não é o dinheiro que ganha com isso, mas sim a facilidade de transmitir a mensagem do Evangelho. É por isso que eu entendo que os servos escolhidos, que receberam minas, vão prestar contas também das almas que deixaram de ganhar por negligenciarem o que recebeu do Senhor. Capítulo 9. Multiplicou. E muito tempo depois, o rei voltou da viagem, e pediu conta com os servos. E o que recebeu 5 talentos tinha granjeado outros 5. Agora tinha 10. O que recebeu 2, tinha granjeado outros 2, agora tinha 4. Igualmente 9, dos 10, que receberam uma mina, cada um granjearam, aumentando suas minas. Isso é interessante porque a maioria das profissões sobe de categoria. Como o médico pode se tornar cirurgião, bioquímico, anestesista. O lavrador pode ser plantador, colhedor, agrônomo. Pedreiro se torna ferreiro, montador, arquiteto. Também, os que recebem mina, logo multiplica. Quem canta, logo quer tocar, gravar a voz, quem compõe, se torna escritores, poeta se torna narrador. São talentos que se multiplicam, fazendo de seus portadores cada vez mais eficientes na adoração, e no serviço prestado ao próximo, e ao reino de Deus. E assim todos vão se mantendo, e ao mesmo tempo glorificando a Deus, pois vida secular e espiritual,
caminham juntas, e no final tudo é, por Deus, e para Deus. Todos que trabalharem prudentemente, com os talentos que receberem do Senhor, serão recompensados. Bem como, todos que transmitirem a palavra, por meio das minas que receberam, também serão recompensados. Capítulo 10. O que não granjeou. É possível notar que os serviços prestados com talentos, sempre é visto como normal. Mas os serviços prestados por meio das minas é vinculado ao culto a Deus. Quem exerce as minas declara publicamente que Deus é Rei. É por isso que na parábola das minas, adversários se levantaram contra os trabalhadores, dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. Com a volta do rei, tudo veio à tona. O servo que recebeu um talento não granjeou, mas enterrou o talento que recebeu. E ainda tentou acusar o rei de aproveitador ou agiota. Um outro tinha enterrado a mina que recebeu. Isso nos mostra que é possível vivermos a vida inteira fazendo atividades que ostenta nosso ego, e mantermos enterrado o talento que Deus nos deu. Outros têm facilidade de fazer algo que ajuda na liturgia do culto, mas prefere ficar de longe, criticando aqueles que tentam fazer. E depois, todos saem com a mesma desculpa, abrem a boca, pensando estar atacando homens, mas no fundo estão taxando o rei de aproveitador e agiota. Não reconhecendo que estavam condenados à escravidão, quando Deus os colocou na posição de banqueiros, confiando-lhes grandes fortunas. Trazei os servos maus, profanos e ociosos, e trazei também aqueles que não querem que eu reine sobre eles, para que recebam as devidas sentenças. E foi assim que terminou a parábola que Jesus contou. Portanto, é sábio verificar se sua profissão está glorificando a Deus. Entenda que não é só o salário que importa, ser profissional é ser liberto e ter dignidade, e tudo isso veio de Deus. Então, deixe Ele fazer parte do seu trabalho, você vai ser feliz, e ainda serás recompensado. Que Deus te abençoe. Conclusão. Você acabou de ouvir o livro Finanças, espero que tenhas gostado. Existem inúmeras escritas sobre finanças, mas é importante aprendermos o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia é a resposta certa para todas as nossas perguntas. Suas mensagens nos ensinam e nos edificam. Portanto, obrigada por ouvir, receba meu abraço, e sejas abençoado. Que Deus te abençoe. Autora Irene Nascimento. Narração App Leitor de texto. Livros que conscientiza.